Resultado do plantio de Jesus. Mensagem baseada em Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4, de 1 a 31. Os discípulos, com humilhação e oração, uniam a fraqueza que era deles com a força que era de Deus, a ignorância que era deles com a sabedoria de Deus, a indignidade deles com a justiça de Deus, a pobreza deles com a inesgotável riqueza de Deus. Assim devemos fazer também. Nós somos fracos, ignorantes, indignos e pobres. Necessitamos de ser equipados e fortalecidos pelo Mestre para avançar no serviço dele. Pedro e João então subiram ao templo para adorar e viram ali à porta um deficiente que havia muito tempo queria ver Jesus para ser curado, mas não tinha conseguido. Quando finalmente ele convenceu algumas pessoas de o levarem, soube que Cristo havia sido morto cruelmente. Ele havia chegado no pensamento dele atrasado. Ele não poderia mais ser curado. E aqueles que sabiam que ele queria ser curado e esperaram tanto tempo e não conseguira alcançar Jesus, levavam ele ao templo porque ficavam com pena daquele homem, para que ele recebesse esmolas. Pedro, então, entrando no templo, disse para ele: "Olha para nós." Ao dizer para ele em seguida que não tinha dinheiro, o semblante daquele homem caiu, mas no momento seguinte ficou radiante quando ele continuou dizendo: "Mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." E aquele homem foi curado. E o povo ficou espantado de que os discípulos pudessem efetuar milagres semelhantes aos que foram realizados por Jesus. Pedro perguntou para as pessoas que estavam ali: "Por que vocês estão olhando para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem?" Nunca podemos esquecer isso. O trabalho não é por nossa própria virtude ou santidade. O poder, a virtude, vem de Deus. Então, os apóstolos falaram claramente do grande pecado dos judeus em terem rejeitado e matado o príncipe da vida. Eles tomaram o cuidado de não levar seus ouvintes ao desespero. Mesmo quando a palavra for de exortação para as pessoas, não leve os ouvintes ao desespero. Eles diziam que somente pela fé em Jesus podiam os pecados deles ser perdoados. Muitos que ouviram aquela mensagem creram. E o resultado daquela pregação era da semente que o próprio Salvador havia plantado. E aquela semente agora brotava e produzia frutos. Muitas pessoas, ao verem as conversões, eles acham que eles estavam semeando. Não. Jesus semeia. O Espírito Santo trabalha. E quando frutifica, brota e frutifica, o mérito é totalmente divino.